Olá, bem-vindos ao Caso Ideal de hoje e obrigada por seu carinho e audiência. E eu vou dedicar o programa hoje, gente, para dois fãs nossos que nos seguem sempre. O Claudinho, lá do São Rafael, do Edifício Florença. Beijos para você e toda a sua família. Obrigado pelo seu carinho, torcida pela gente. Para a dona Jacira, lá que eu encontrei na loja de presentes. E vamos falar hoje de um assunto muito importante, muito legal. Nós já trouxemos algumas vezes o assunto sustentabilidade, impacto ambiental, preservação, reciclagem, reutilização para o programa. E sempre foi um sucesso. Sempre deixou aquele gosto de quero mais, de querendo os nossos telespectadores, querendo saber mais sobre esse assunto. E assim, hoje a gente traz muito mais sobre esse assunto para você. Nós estamos numa região de muita indústria, né, de muita industrialização, de muita fabricação, e nós temos muitos elementos e bens ecológicos aqui na região. E aí, como é que fica tudo isso? Mas, gente, nós estamos aqui numa empresa extremamente preparada para nos orientar com relação a isso. Estamos na Norclean. Essa empresa do senhor Sérgio e da esposa dele, que está há mais de 37 anos no mercado. E é uma empresa de produtos químicos. Mas exatamente por isso, né, seu Sérgio, por ser uma empresa de produtos químicos, ela é totalmente credenciada, preocupada, preparada e organizada para que essa produção química seja coerente, de acordo e em grande comunicação e harmonia com a natureza. Então, gente, o seu Sérgio, ele é um grande defensor dos impactos, contra os impactos ambientais, é uma pessoa formada em direito ambiental, que está nesse ramo há muito tempo e sabe tudo do assunto. Bem-vindo ao nosso Caso Ideal de hoje, seu Sérgio. Muito obrigado, a satisfação é grande estar participando do programa. Que bom, seu Sérgio. A gente que fica feliz por poder estar aí, olha, compartilhando com a gente todo esse grande conhecimento da seriedade dos problemas com a água, com o meio ambiente, com os impactos da nossa indústria regional. Gente, falo mais, é uma indústria que ela tem certificação para estar a 600 metros do rio Pirapó. É isso. Exatamente. Vamos trocar informações, apresentar algumas novidades. Quando se fala em sustentabilidade, muitas vezes as pessoas perguntam, o que é isso? Sustentabilidade nada mais é do que você viver o seu dia a dia, as empresas produzirem os seus produtos de forma a manter o meio ambiente preservado para as futuras gerações. Hoje nós sabemos, ciclo, né, seu Sérgio? É um ciclo. Aquilo que sai da natureza tem que voltar para a natureza, né? E tem que passar pela sua função social, reciclagem, ambiental, energética, né? Diminuir o impacto. Por exemplo, uma indústria que utiliza pallet de madeira, o pallet para botar o produto em cima, que esse pallet seja de madeira de reflorestamento e não de desmatamento. Isso é sustentabilidade. Seu Sérgio, e aqui na nossa região, pelo perfil das indústrias que a gente tem, como é que o senhor vê esse grande impacto que a soma de todas essas indústrias, que essas fabricações causam no nosso ambiente? Como é que está a situação hoje? Veja bem, você falou o termo certo na abertura do programa, a nossa indústria é química. Aí você pensa, indústria química? Não, a gente faz o que tem que fazer. Tem outras indústrias químicas aqui na região que também fazem o procedimento adequado. O problema não está nas grandes empresas. Se você pegar as montadoras de automóvel, linha branca, fogões, geladeira, todos fazem, não tem como não fazer. Hoje está tudo vinculado ao meio ambiente. É empréstimo bancário, tudo tem a ver com o meio ambiente. Se você não tem o licenciamento, você não consegue produzir, você não consegue trabalhar. Aliás, as grandes empresas, elas só fazem negócios com empresas que têm certificação ligada à sustentabilidade, à ecologia, né? Nós temos uma visão bem ampla desta parte, porque estamos aqui produzindo.
a gente enfrenta muita dificuldade no mercado, porque normalmente os empresários têm outras prioridades. Eles investem facilmente num maquinário moderno, sofisticado, ao invés de investir numa estação de tratamento de água, por exemplo. Então isso nos preocupa bastante. Mas o nosso trabalho ele é árduo, a gente sabe, vai ser assim ainda por muito tempo. Por quê? Porque o nosso país tem uma legislação, a partir da Constituição de 1988, que é tida como a Constituição Verde. Ela foi a primeira Constituição a realmente dedicar muitos capítulos, muitos parágrafos ao meio ambiente. A partir dali para cá, nós temos um problema no Brasil. Existe a lei, mas não se cumpre a lei. Por quê? Porque não tem fiscalização. Se você olhar para a lei, ela vai dizer quem pode fiscalizar, quem pode licenciar. A União, o Estado ou o município. Quem que licencia hoje? O Estado, que seria o IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná. O que acontece com o IAP? As regiões que eles têm de atuação, que são divididas em subpolos, vamos comentar assim, não tem gente suficiente para fiscalizar a quantidade de empresas que existe. Então, se você olhar para o grande empresário, ele vai procurar fazer corretamente. E o pequeno? Se você somar 10 pequenos, 20 pequenos, dá um grande. E se não tem fiscalização para controlar o que o pequeno está fazendo, nós vamos ter problemas. E temos problemas. Eu acho muito triste isso, porque eu acho que cuidar do meio ambiente não é nada mais do que a obrigação de cada um. Se você está tirando recursos ali para a sua subsistência da natureza, tem que devolver. Com certeza. Por quê? Porque não vai cair do céu sozinho, né? Tem que ser renovado isso tudo. Eu acho que é como cuidar de filho. A gente cuida bem do nosso filho, não é porque o conselho tutelar, né, vai bater na nossa casa. É porque é a nossa missão. É consciência. Né? É a nossa missão enquanto pai, enquanto ser humano. E acho que deve ser a missão de cada industrial, né, de cada empresário, fazer esse serviço, porque a sustentabilidade, cuidar bem do meio ambiente, é a única forma dos nossos netos, dos nossos filhos sobreviverem no futuro, não é, seu Sérgio? Senão, não vai ter o planeta Terra. É muito grave. E é muito triste ver os empresários não exercendo esse tipo de cuidado só porque a fiscalização não conseguiu chegar lá. É muito triste isso. É a velha história aquela, né? Se tem o guarda, eu não dobro à esquerda. Se não tem o guarda, eu dobro. E no lado ambiental é a mesma coisa. A lei nos protege bastante, a Constituição é bem explícita nesse sentido. O artigo 225 da Constituição diz que o direito ao meio ambiente é de todos. Ele deve ser ecologicamente equilibrado, ele deve nos reservar uma sadia qualidade de vida, é bem de uso comum do povo e tudo mais. Aí vamos parar para refletir assim. Curitiba tem uma lei que diz, se você jogar uma bituca de cigarro no chão, você está multado em R$400. Todo mundo joga porque não tem fiscal para cuidar disso. Então não adianta fazer uma lei que diga que você vai pagar R$400 se não tem quem fiscalize. Agora, se tivesse 20 em volta, que vaiasse essa pessoa que jogou a bituca no cigarro, ele ia pensar duas vezes, né? Então, não é só uma função do empresário, é a função de todo cidadão, né, seu Sérgio? Seu Sérgio, a empresa de vocês, além dela ter toda essa certificação, ter todo esse cuidado com os impactos ambientais, tem todos esses procedimentos das ISOs, né? Vocês também prestam serviço nesse segmento? Quais são? Nós, desde o projeto até a venda do produto, o nosso pessoal do corpo técnico elabora os projetos. Então, elas vão na empresa, fazem um questionamento, a partir dali nasce um projeto, é dimensionado, quantos litros de água vai se tratar por dia, enfim, se faz todo o dimensionamento do projeto, se apresenta para o cliente e nós também executamos o serviço se o cliente quiser. Nós fechamos o pacote, fazemos o projeto, montamos a ETE e ensinamos ele a fazer o tratamento de água. Então, é o pacote completo. Né? Veja bem, quando se fala em meio ambiente, a gente sempre é obrigado a falar em duas palavras que elas se vinculam e, ao mesmo tempo, uma atropela a outra. Cultura e educação. Quando se fala em cultura, se fala em costumes. O costume é jogar a bituca de cigarro na rua. Em casa, o fumante tem um cinzeiro, ele apaga o cigarro e põe no lixo. A rua é uma lixeira a céu aberto? Isso é costume, isso é cultura. Se há 40 anos atrás
existisse a educação ambiental, essa pessoa não jogaria a bituca de cigarro na rua. Ela faria o mesmo que ela faz na casa dela. São e assim os maus hábitos, né? A pessoa nem já virou assim, um costume mesmo, né? A rua é para isso, a minha casa tem um cinzeiro. É verdade. Então a gente tem que mudar esses hábitos, né? A gente estava até conversando aqui antes de começar a matéria, na necessidade dessa educação ambiental. E que a gente sente que hoje as crianças estão um pouco mais preparadas do que, por exemplo, a nossa geração, né, seu Sérgio? O próprio artigo 225 da Constituição, no parágrafo 1º, no inciso 6º, fala: promover a educação ambiental é responsabilidade do Estado. Isso é muito carente. Isso devia ser disciplina dentro da escola. Assim como tem a matemática, a geografia, a história, deveria ter educação ambiental. Para que lá na frente, daqui 20, 30 anos, as pessoas não joguem mais na rua. A pessoa não saia do seu apartamento com o seu cachorrinho e leve ele na rua para fazer cocô. Porque a rua não é vaso sanitário de cachorro, mas o pessoal faz porque não tem a educação. Isso é cultura, é costume, é assim que o pessoal faz. Você dá uma cusparada na rua. Nós vamos chegar no ponto de tocar no papel higiênico no vaso sanitário. Olha que interessante, já conversei bastante sobre isso com várias pessoas. Você joga o papel higiênico no vaso ou você joga numa lixeirinha que tem um saquinho plástico, uma sacolinha plástica ali? Isso é educação. Nós temos que jogar no vaso sanitário. Nós não podemos jogar o papel higiênico numa sacola plástica que depois vai para um lixão e que leva muitos anos para se degradar. Enquanto que se nós jogarmos o papel no vaso, ele já vai se desmanchando a partir da descarga. Aí os técnicos vão dizer: não, mas espera aí um pouquinho, nós não temos uma estação para tratar esse esgoto. Pois então monte a estação para tratar o esgoto. As empresas responsáveis pelo tratamento da água e do esgoto, por que elas tratam a água? Porque ela cobra. Por que não trata o esgoto? Eu tive uma grande decepção há poucos meses atrás, quando chamamos o secretário do Meio Ambiente de Arapongas na reunião do nosso clube, que eu sou rotariano, né, do Rotary Clube Amanhecer, Arapongas Amanhecer. Não é culpa do secretário. Chamamos ele por quê? Você sabe o que está acontecendo com o Ribeirão Bandeirantes em Arapongas? Ele está verde, e ele não era verde. Chamamos o secretário: qual a posição da prefeitura? O secretário resumiu tudo em 3 ou 4 palavras, quando ele disse: o Ribeirão Bandeirantes não tem captação de água para consumo, portanto, pode-se jogar. Eu me arrepiei, escutando aquilo. Não é culpa do secretário, é a culpa do sistema. Não é para jogar no Ribeirão Bandeirantes, tem que tratar o esgoto antes de jogar. As empresas têm que tratar o seu resíduo antes de jogar. Nós estamos falando de quem? Da futura geração, daquela que está nascendo agora. Daqui 30 anos o secretário vai olhar para o Ribeirão e vai ver um Tietê em menor escala. É isso que nós queremos? Não. Nós temos que começar agora. Vai ser um rio de doenças, né? Porque, exatamente. Então, como o senhor está dizendo, é todo um ciclo que, às vezes, as pessoas hoje, as autoridades, estão tentando resolver os problemas não na raiz, né? Estão resolvendo um problema, criando outro. Ótimo, tem caminhão que passa pegando os resíduos reciclados, mas e daí? Para onde vai tudo isso? Para onde vai? Né? Então o negócio é não criar tantos resíduos, né? E não criar resíduo e deixar para daí as autoridades resolverem. Quer dizer, o problema ele vem muito antes, né? Não é aonde descarregar, é não descarregar, é que água descarregar. Descarregar o mínimo possível, reaproveitar o máximo possível. O problema é o volume das coisas, como a gente é consumista hoje, né? Como a gente cria volume das coisas. Gente, esse papo está muito legal, mas daqui a pouquinho tem muito mais depois dos nossos apoiadores. Te espero. Arapongas ganha um novo conceito em cemitério. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Segurança 24 horas. Arquitetura moderna, paisagismo, capelas de velório, serviço de cremação, salão ecumênico, iluminação noturna e suítes para acomodar os familiares. Tudo isso aliado a um atendimento humanizado. Estrutura completa para ajudar você nos momentos mais difíceis da vida. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Tranquilidade em todos os momentos.
Palate, uma nova referência em móveis. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Troca de showroom. Descontos de até 40% todo mês de março. Palate, Avenida Gaturamo, 455. Fone 43 3152 4565. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias, executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérgolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peça uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro, 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. De volta ao Casa Ideal, no seu segundo bloco, conversando com o senhor Sérgio, da Norclean, uma empresa credenciada dentro das normas da ISO, ecologicamente correta, que trabalha com produtos químicos e que tem toda uma consciência, um trabalho em cima da preservação ambiental. E assim, o seu Sérgio está compartilhando conosco um monte de informação interessante sobre isso. Muitas delas a gente já conversou no primeiro bloco. E eu começo o segundo bloco perguntando o seguinte, senhor Sérgio, a gente falou do quanto muitas empresas, muitas pessoas, muitas autoridades estão se preocupando de forma, de repente, errada, né? Não de forma cíclica, com esse problema do impacto ambiental. Mas tem muita empresa na nossa região, como a de vocês, que está começando a se conscientizar, né? Como é que está isso? Olha, a gente tem conseguido bastante sucesso em determinados momentos do nosso trabalho. A primeira empresa em Arapongas que teve essa preocupação de descarte zero de efluente líquido chama-se Artefamol. O Vinícius Lázaro nos chamou um dia, olha, eu preciso... Empresa de móveis. Empresa de móveis tubulares. Ele foi o primeiro em Arapongas. Então, o que ele gerava de resíduos preocupantes? Olha, os banhos que ele possuía na época, cada banho tinha cerca de 3 mil litros. Eram 7 estágios, são 21 mil litros, que ele teria que jogar fora no mínimo a metade todos os dias para fazer a renovação do banho. Ele teve a preocupação, a gente foi lá, elaborou o projeto, juntamente com o gerente de produção dele, que é o Moacir, que é engenheiro químico, e fizemos uma ETE, montamos para eles, onde ele reaproveita 100% da água nos banhos químicos e o que sobra ele joga no sanitário. 100%? Ecologicamente correto. 100% de reaproveitamento. A partir desse trabalho, a gente pediu a ele, olha, eu vou começar a divulgar o nome de vocês, porque vocês foram os primeiros. E foi feito o trabalho. Então não tem mais assim. Descarte de água, ele é zero, cíclico. É zero. Ele usa, volta, trata, usa, volta, trata, e usa, o que volta, trata. sobra vai para o banheiro, vai no sanitário. Isso é uma coisa que nós estávamos conversando antes da entrevista, que no Brasil se joga água potável no sanitário. É uma maravilha isso, né? Pelo amor de Deus. Está sobrando. Está sobrando água, então vamos botar água potável no sanitário, não tem problema nenhum. Não há necessidade, né, seu Sérgio? De Como é que é jeito feito nenhum. em outros países? Água potável é para o consumo humano. Água potável é aquela que o ser vivo consome, que o animal consome e não morre. Essa é a água potável. Nós temos água potável no Brasil em abundância. Essa é que é a verdade. A crise da água está aí. O Brasil ainda não sentiu. São Paulo está sofrendo um pouco, mas é coisa passageira. Daqui Que a pouco pena eles que resolvem. tudo aquilo que se tem em abundância é desperdiçado, É né? desperdiçado, não se dá o devido valor. Se você pensar que 2,7% da água doce no mundo é potável e o resto não, a nossa preocupação deveria ser maior. Voltando às empresas, a partir da Artefamol, então desse trabalho que foi feito, fomos chamados pelo pessoal da Incoflex, pelo Fernando, que também montou a sua ETE, e hoje a Incoflex já tem 100% de reaproveitamento de água. Seu Sérgio, explica para os nossos telespectadores o que é uma ETE. Algumas pessoas não sabem exatamente desse termo, que é um termo muito técnico, né? Tá. ETE é a abreviatura de Estação de Tratamento de Efluente. Efluente é todo aquele resíduo líquido que a empresa gera, ou seja,
ela pega água limpa na torneira, suja no seu processo, ela precisa devolver essa água o mais limpo possível. Ela suja com banhos químicos, durante a produção, com tinta, lavagem de piso, enfim, de equipamentos, né? Então ela precisa devolver essa água para a natureza, se ela for devolver, o mais próximo daquela água que ela captou, né? Então a ETE é para isso, a estação de tratamento de efluentes. Nós pegamos esta água, por mais contaminada que ela esteja, ela é tratável. Para se tratar 1.000 litros de água hoje, uma água industrial residual, se gasta 16 centavos. É muito barato para uma indústria, não é? Então, não é mais barato do que pegar uma água nova? Exatamente. Então, assim, então é até uma questão matemática, é até uma questão de economia. Certeza. E não é só pelo fato de captar mais caro lá. Se você for mandar essa água embora por um terceiro, aí sim vai ficar caro. Então eu não entendo. Nem eu. Como eu acho que um monte de gente não está entendendo. O que que acontece então? É falta de planejamento dessa empresa de parar e falar, peraí, em vez de a gente investir nisso, naquilo outro, vamos investir em ecologia. Esse né? é o nosso Porque trabalho. Eles acabam... Só tem vantagens. Tem vantagem para o meio ambiente, tem vantagem para parcerias, porque muitas empresas só fazem negócios com empresas que são ecologicamente corretas, né? Tem vantagens no bolso, que traz uma economia grande. Eu estava contando aqui que a gente fez uma matéria sobre resíduos no começo do ano passado, né? E o empresário me parou e falou assim, Jamila, eu gostei muito daquela matéria, porque realmente, antes eu não tinha essa preocupação. Um grande empresário de Arapongas, consciente, que deve estar nos vendo aí agora. Um abraço para ele, que ele sabe quem é. Ele me parou e falou assim, olha, antes eu gastava 130 mil com os meus resíduos, agora eu ganho 30. Né? Então ele não só resolveu aquilo, como ele também passou a gerar toda uma economia. Agora, então é uma falta de planejamento na correria, de colocar isso como prioridade, né? Com certeza. Eu acho que isso aí volta naquelas palavras lá do início, cultura e educação, né? Claro que o empresário ele vive de números, ninguém tem uma empresa para ter prejuízo. Nós estamos mostrando isso, aquele que nos procura, nós vamos lá e mostramos isso. E quando o empresário tem esse feeling ambiental, tem essa vontade de fazer certo, ele acaba fazendo o projeto. O mais recente, nós estamos terminando agora, é da Móveis Belo. A Móveis Belo está por um detalhe, falta fazer o telhado, mas a estação já está montada. É um caso típico. A Móveis Belo, quando nós levamos o assunto para eles, num primeiro momento, eles tinham outras prioridades, que é normal. A empresa precisa ter os seus investimentos, seu planejamento estratégico. Isso. Chegou no momento de se montar a ETE. Que legal, eu fico feliz. E então que já esse é o terceiro em Arapongas, é o terceiro. Já é o terceiro em Arapongas. Com 100% Arapongas. de reuso, 0 de descarte. Que show. E quando a gente fala de impacto ambiental, a gente está falando muito aqui do impacto na água, né? O senhor fez estava me contando aqui, um TCC sobre a função social da água. Como é que é isso? A função social, aprendi com a professora na apresentação do TCC. Ela me fez essa pergunta, o que é a função social? E o Sérgio, ela disse assim, é cumprir a lei. Basta cumprir a lei. Ponto. Veja bem, existe uma... Quer dizer, nós temos uma lei boa para isso, né? Você estava falando daquela Constituição Verde. Isso. Então, que bom que não nos falta informação, não nos falta legislação para isso. Falta consciência e fiscalização. Mas, então, o senhor acha que a gente está bem provido de leis e orientações com relação a isso? Com certeza. O que diz a lei? Eu falei no início, o licenciamento pode ser feito pela União, pelo Estado, pelo município. Aí a professora Elizabeth Cantac, num determinado momento do curso, ela perguntou se não seria melhor o município fazer o licenciamento. E eu perguntei, mas por que o município? E ela me respondeu com uma frase bem simples, porque ele tem um interesse local. Então, o Estado fazer o licenciamento, ele não consegue fiscalizar, o município cuida do que é seu. Então, a partir do momento que os municípios passarem a fazer o licenciamento ambiental das empresas, tudo vai ser melhor. Eu tenho essa esperança e acredito que isso vai acontecer. Já tenho informação, por exemplo, que Ponta Grossa já está licenciando as suas empresas. Isso é ótimo. Após o almoço, vindo para a empresa, e vocês talvez tenham vindo ali pela Tangará, não está cheio de serragem na Tangará hoje? Quem despejou aquela serragem ali? Qual foi o veículo, qual foi o caminhão que passou ali e despejou aquela serragem? Quem que vai limpar aquilo lá?
Se nós pararmos para chamar o IAP, talvez ele venha a semana que vem ali. A prefeitura está do lado. Você liga e alguém vai estar ali. Então, o licenciamento ambiental feito pelo município, interesse local, ótimo. Eu acho que isso aí é um grande passo. E assim também a população tem mais acesso ao município e o município consegue também levar orientações, informações de conscientização para a população e trabalha todo mundo junto, né? Educação, né? Vamos falar de novo. Quando a gente fala que a educação é responsabilidade do Estado, se isso passa para o município, cada município vai ter a sua legislação verde, né? Vai ter a sua preocupação com o meio ambiente do município. Se cada um cuidar do seu de uma maneira mais ampla, será melhor para todos. Seu Sérgio, eu fiquei assim encantada de passear aqui na Norclean com vocês e ver a referência que vocês são com relação a todo esse tratamento de água e muito mais, a organização, a fluidez que aqui é tudo muito organizado na indústria de vocês, porque a bagunça também gera desperdício, né? E vocês têm ali o espaço de reciclagem, de reutilização de tintas, vocês têm os estoques grandes, pequenos, vocês têm também um tanque de água que vocês fazem o tratamento, vocês têm um laboratório, né, que tem um controle, eu vou falar como leiga, tem todo o pedigree, né, mais ou menos isso, tem todo o pedigree da matéria-prima, lá de onde nasceu, onde veio, é mais ou menos isso, né? Apresenta a sua empresa para a gente, seu Sérgio, vou ter o maior prazer em compartilhar com o nosso público. Ok. A Norclean, na verdade, eu comecei em 1977, nessa área química, na parte de pintura de metais, né, para a indústria metalúrgica de uma maneira geral. E ao longo dos anos, a gente foi crescendo, foi evoluindo. Eu venho lá do Rio Grande do Sul, o órgão ambiental lá é muito rigoroso, de fechar a empresa mesmo. A cultura gaúcha realmente ela é muito forte nesse sentido. E acabamos com uma distribuidora em Arapongas em 2001, mais ou menos. E depois eu vim embora para cá em função de logística, o insumo químico de uma maneira geral, o frete é caro, tudo é dolarizado, é bem complicado. Nós tínhamos um frete até o Rio Grande do Sul, outro frete para vir para a distribuidora e mais outro para ir até o cliente. Se tornava inviável. Então a empresa veio para o norte do Paraná, hoje nós temos frota própria, né, os nossos caminhões transportam os nossos produtos e as nossas matérias-primas, o risco ambiental também existe no caminhão. Isso que eu ia dizer, né? O risco ambiental ele começa desde lá de onde vem a matéria-prima, né? É uma coisa realmente muito delicada, muito trabalhosa. Os motoristas são treinados, eles têm o curso para transportar insumos químicos, os caminhões têm um kit em caso de acidente, a legislação é severa, nesse sentido a gente sofre muito com isso, porque queremos fazer certo. Muitas vezes o guarda não está tão bem informado quanto nós estamos, aí ele ataca o caminhão, ele multa, aí o Sérgio tem que fazer a defesa e pedir para mandar o guarda para reciclagem porque ele não sabe multar. Então, é bem complicado. Mas a empresa está aqui, nós estamos trabalhando sério, a nossa preocupação ela não é para agora, eu falo isso sempre. Aqueles clientes que já nos conhecem, que já tratam a sua água, nos agradecem, né, por tudo que a gente já fez. E aqueles que não conhecem o nosso trabalho, que têm a curiosidade de conhecer, nós promovemos anualmente um treinamento em determinadas regiões. Ano passado fizemos lá em Toledo, veio gente de São Paulo, de Santa Catarina, ficamos um dia inteiro fechado dentro de um hotel, conversando, esclarecendo dúvidas. Muitas vezes... Tinha muita gente da nossa região lá? Bastante, bastante. Inclusive o pessoal da Móveis Belo foi e resultou então na montagem da ITE da Móveis Belo. Quer dizer, só bastava ali um pouquinho mais de troca, de conscientização do quanto isso é possível, né? Porque acho que vontade, o pessoal da Belo com certeza sempre teve, preocupação eles sempre tiveram. Sim. Faltava, de repente, então, ajustar e falar, vamos fazer, né? E assim, muitas empresas. Então, o senhor está à disposição para trocar essa ideia com os empresários da região, né, seu Sérgio? Exatamente. Nós temos, dentro de todo o tratamento, não só da água, nós temos hoje dentro da empresa uma recicladora de tinta epóxi pó, que é muito utilizada na indústria metalúrgica. Essa tinta ela é aplicada
E aquela que sobra na cabine, a gente busca e faz uma nova tinta, já de primeiro uso. Quer dizer, aproveita também 100% do resíduo que veio. Isso, então aquilo que antes o cliente mandava embora para algum aterro sanitário ou para um corresponsável, hoje ele manda para cá e nós transformamos em tinta. Então, além desses produtos de transformação das tintas, vocês também produzem outros materiais para banhos químicos? Também. Toda a parte de fosfatização, que a gente fala de uma maneira ampla, né? Onde você vê um metal pintado, tem o tratamento químico embaixo. O automóvel tem a geladeira, a máquina de lavar roupa, o ar-condicionado, a cadeira. É muito resíduo no mundo, né? Ó, veja bem, depois da informática, a indústria que mais cresce no mundo é a química. A química está na nossa vida diariamente. Você vai escovar o dente de manhã, é produto químico. Você vai almoçar, tem produto químico. Tudo tem química. A nossa roupa tem química. Então, eu tenho aqui um relatóriozinho rápido, de acordo com a ONU, lá com as pesquisas que eles fazem, para se produzir 1 quilo de carne de boi. Você sabe quanto se gasta de água? Tenho a menor ideia. 1.400 litros de água. 1 quilo? 1 quilo. Porque esse boi tem que pastar, ele tem que comer, você tem que vacinar, tem que dar banho, tem que limpar o frigorífico, isso tudo envolve a produção da carne, né? Uma camiseta de algodão custa 2.500 litros de água. Então, quer dizer, todos esses litros de água consumidos, eles vão virar litros de água contaminado. Que tem que voltar, que tem que se reciclar, que tem que se reutilizar. Por exemplo, 1 tonelada de aço requer 300 mil litros de água para ser produzida. 1 tonelada de aço. De aço. Então, você veja que não é a água aquela que nós usamos para beber, não. É em tudo. A água está em tudo. Um carro, para ser produzido, gasta mais de 400 mil litros de água para se fazer um carro. Né? No meio agrícola, a soja é a campeã. Né? Por quê? Por causa da irrigação. Então, você começa a olhar na sua volta, a água, realmente, se nós não tomarmos cuidado, se nós não adotarmos medidas de pronto, diz o que a ONU? A ONU fala o seguinte, que no ano de 2050, 45% da população do mundo não vai ter acesso à água potável. Seu Sérgio, eu estou ficando apavorada. Eu já tinha uma certa preocupação com isso, como todo mundo, agora eu estou apavorada. Então, eu quero saber muito mais disso, até para orientar meus filhos, poder participar de todas essas ideias que o senhor tem de divulgar esse trabalho bacana fora, né? Mas daqui a pouquinho a gente tem muito mais sobre esse assunto depois dos nossos apoiadores. Te espero. A Norclean é uma empresa especializada na produção de insumos químicos. Sua experiência de mais de 37 anos no segmento a torna apta a atender o mercado nacional com total tranquilidade nos segmentos de tratamento de metais para pintura, tratamento de águas industriais com descarte zero e metalworking. Sua unidade fabril veio ao norte paranaense em 2003, inicialmente instalada em Arapongas. Hoje, está estabelecida às margens da rodovia PR 444, em Apucarana. Conta com uma área total de 12.500 metros quadrados em meio à natureza, prezando assim sua preservação e o bem-estar de seus funcionários. Focada na total satisfação do cliente, a Norclean conta sempre com o apoio de todo o pessoal envolvido na administração e no controle de qualidade, agilizando assim o processo e garantindo sua eficácia. Anualmente, promove ciclos de palestras nas diversas áreas que atende em regiões específicas ou dentro do próprio cliente, atendendo às necessidades e esclarecendo dúvidas caso a caso. Tudo isso acontece porque valores como respeito, honestidade, seriedade, segurança e solidariedade são cultivados com esmero, alcançando o resultado significativo dos funcionários aos clientes. Produção Norclean abrange todo o território nacional. A Norclean tem a capacidade de atender a todos os clientes com a solução química necessária a qualquer situação referente à produção de insumos químicos.
Com o intuito de ser totalmente eficaz, a empresa mantém um estoque de mais de 200 toneladas de matérias-primas, que são compradas de fornecedores cadastrados e passam por rigorosos testes de controle. A Norclean possui um laboratório de controles de matérias-primas e produtos, além de garantir a qualidade. Possibilitam a realização de ensaios e avaliação dos processos de todos os clientes interessados, resultado de investimento em equipamentos de última geração e profissionais altamente treinados e capacitados. Mantendo o estoque de todos os itens produzidos, a Norclean garante a possibilidade de pronta entrega a qualquer cliente, evitando os descartes na natureza. Os resíduos químicos são tratados através do funcionamento de ETE modelo para tratamento de águas residuais, possibilitando a demonstração a clientes interessados. A Norclean é uma empresa responsável. Sendo assim, investe em seus funcionários, inserindo sempre novos treinamentos sobre o uso de EPIs e manuseio de insumos químicos, pois capacitar seus profissionais é garantia de qualidade, satisfação do cliente, empresa e colaboradores. Novos investimentos em frota própria, com o intuito de cumprir datas e horários, têm proporcionado aos motoristas intensos treinamentos e ao cliente novas possibilidades de recebimento, aprimorando ainda mais o bom relacionamento. A cada ano que passa, a Norclean cresce, inova, desenvolve novas tecnologias autossustentáveis e conta com uma equipe capacitada, treinada e especializada para assegurar sua qualidade no mercado de produção de insumos. Norclean, a solução química, a sua solução. Arapongas ganha um novo conceito em cemitério. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Segurança 24 horas. Arquitetura moderna, paisagismo, capelas de velório, serviço de cremação, salão ecumênico, iluminação noturna e suítes para acomodar os familiares. Tudo isso aliado a um atendimento humanizado. Estrutura completa para ajudar você nos momentos mais difíceis da vida. Jardim das Acácias, Cemitério Parque. Tranquilidade em todos os momentos. Palate, uma nova referência em móveis. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Troca de showroom. Descontos de até 40% todo mês de março. Palate, Avenida Gaturamo, 455. Fone 43 3152 4565. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias, executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérgolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peça uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. De volta ao terceiro bloco do Caso Ideal de hoje. Eu já estou mais calma, eu fui tomar uma água enquanto tem, porque a gente estava no outro bloco, gente, para quem chegou agora, falando assim dos impactos ambientais de toda a indústria e comércio no mundo. E um papo muito interessante com o Sr. Sérgio, que é o proprietário da Norclean, uma empresa que presta serviço nesse segmento, uma empresa que tem todo um cuidado com isso, que tem toda uma certificação, que está à disposição de vocês para informação, para prestação de serviço, para trocar ideia. E a gente chegou num grau da conversa que, resumindo, desse jeito, em 2050... não tem mais água, porque a gente conversou que no Brasil essa água é muito abundante. Agora tem lugares que já está faltando, né, seu Sérgio? O Brasil é privilegiado, né? As águas subterrâneas, os lençóis freáticos, que todos nós sabemos que existem, o maior do mundo está aqui embaixo dos nossos pés, começa no sul do Mato Grosso, ali no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina, Paraná, vai lá no Rio Grande do Sul, acaba lá embaixo na Argentina, chama-se Aquífero Guarani. É o maior aquífero do mundo, mas ele também já está recebendo algum agente poluidor.
Então, veja bem, nós temos água? Temos, sim, está sobrando água no Brasil. Até quando? Se nós não tomarmos as medidas necessárias, muito em breve nós vamos falar só de água. E como o senhor estava falando no outro bloco, tudo polui, né? A indústria de frigorífico, a indústria química, qualquer tipo de indústria ou de produtos que a gente gera hoje, ele acaba poluindo a nossa água e precisa ser tratado para voltar. Como é que são esses tratamentos? Parece que existem algumas bactérias que podem ser utilizadas. Vocês têm também esse tipo de tratamento aqui, né? Sim, o tratamento básico, a gente fala tratamento físico-químico, que é a eliminação de metais da água, de gorduras, óleos, graxas, enfim. Existem parâmetros definidos pelo órgão ambiental e, na sua licença, ele diz, você pode jogar fora esta água ou não, mas para jogar fora ela tem que estar dentro deste padrão. Então, isso é o tratamento físico-químico, a gente faz diariamente na empresa e os clientes também. São produtos? São produtos que se joga, na verdade é um jogo de pH, né? Os metais eles precipitam em pHs diferentes. Então se faz uma adição de insumos e se tem um resultado final onde você tem água limpa, não potável, mas limpa, em condições de reuso, e lodo. Este lodo deve ser secado devidamente, ou em filtro prensa, ou em leitos de secagem, e a partir desse momento enviado então para o aterro industrial do município. Se não tem aterro no município, ele tem que guardar esse lodo até que apareça uma possibilidade de descarte, onde ele vai continuar corresponsável, né? Os tratamentos que envolvem as bactérias, e até comentei agora há pouco que o Zé Pedro uma vez sentou aqui comigo, ficamos uma manhã inteira falando, ele se apaixonou, eu dei meio quilo de bactéria para ele, leva e testa na sua casa. O que vem a ser isso? Peraí, que isso nos interessa, né? Nós aqui do Casa Ideal, tem muitas donas de casa, tem muitas... Tem muita gente que gostaria de saber até como poder fazer um descarte melhor da sua água em casa, né? Então, isso pode ser usado em casa? Pode. Tem algumas restrições em função de que a bactéria não resiste ao cloro. E a água de casa é clorada, portanto, mataria a bactéria. Mas eu vou explicar rapidamente. Essas bactérias que a gente fala... São bactérias boazinhas. Boazinhas. Falou em bactéria, o povo já arrepia. Essas também são boazinhas. São conhecidas como bacilos, ou enzimas, enfim. Elas estão na natureza. Até 1,20 m do solo, elas estão na natureza, de forma esparsa. O que a gente faz? Elas estão concentradas. 1 grama deste produto tem 1 bilhão de bactérias concentradas. Então, ela faz o trabalho de uma forma mais rápida. Vamos imaginar que o cachorrinho foi ali e fez cocô na grama. Dentro de uma semana, aquele cocô já está se desmanchando, porque as bactérias estão trabalhando. O que a gente faz? A gente jogando o produto concentrado, muito mais rapidamente, aquilo ali vai se desmanchar, vai se degradar. Quando a gente fala em degradabilidade ou biodegradabilidade, existe muita empresa que fala, o meu produto é biodegradável. Tudo é biodegradável. Nesse mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só que tem coisa que leva 300 milhões de anos. Exatamente. E tem outras que são mais rápidas. Exatamente. Então, quando a gente fala em biodegradabilidade, a gente tem que falar o seguinte, o meu produto é biodegradável em tanto tempo. Entendi. Né? Então, por exemplo, se eu jogar um pouquinho de ácido ali na grama, ele também vai se degradar, vai matar a grama, vai matar os bichinhos que moram ali. Então, aquela flora, aquela fauna que está ali vai morrer porque o ácido agrediu. Então, a gente tem que fazer o tratamento para evitar essa mortandade de bichinhos na natureza. As bactérias trabalham onde? Em carga orgânica, basicamente carga orgânica. O que vem a ser carga orgânica? Você pega um curtume que curte couro, o resíduo é orgânico. Então ele vai fazer o tratamento físico-químico e vai jogar esta água numa lagoa. Nesta lagoa se joga a bactéria. Por quê? Porque ela vai limpar a lagoa. E a partir do momento que ela limpar a lagoa, pode descartar esta água. E é assim que se faz. Eu tenho um grande cliente em Ponta Grossa que usa no refeitório. Chama-se Águia Sistemas. Há muito tempo atrás nos chamaram, eles tinham um problema sério. A caixa de gorduras do refeitório deles tinha muita larva, barata, mau cheiro. Eles servem 900 refeições por dia, são 900 funcionários. Então era insuportável. E eu, na primeira visita que fiz uma proposta para eles, eu vou fazer uma doação para vocês
de uma barrica do nosso produto. E você vai aplicar nas dosagens que a gente recomendar e depois você passa a comprar o produto. Hoje, eu diria para você assim, é zero larva, barata, mau cheiro. Acabou o problema deles. Ao ponto da nutricionista deles, numa determinada visita que eu fiz na empresa, seu Sérgio, eu posso lavar minhas panelas com isso aqui? Eu digo, não, a senhora não pode lavar as panelas, porque vai matar por causa da água, da torneira, enfim. Então, esse produto pode ser usado em casa, nos restaurantes, em fossa, quem tem casa na praia, quem tem chácara. Quer dizer, não precisa fazer nenhuma modificação Nada. Na estrutura, na edificação. Nada. É só um produtinho que aplica ali na fossa ou Onde tiver matéria orgânica. Onde tiver matéria Caixa orgânica. de gordura. Claro, você lavou a louça, a água tem cloro, então a possibilidade de acabar com o bichinho, vamos dizer assim, existe. Você vai fazer a adição à noite, você vai fazer a adição, se eu vou viajar, adiciona. E ele vai trabalhar nesse período, ele vai limpar a caixa de gordura. Certo. A fossa é uma coisa muito interessante. Você tem uma Os chácara... ralos também? Também. Onde tiver matéria orgânica, ele vai trabalhar. Ele precisa de comida. Quando esse bichinho é dissolvido na água, esse 1 grama de produto, sai 1 bilhão de bactérias ali de dentro. Dissolveu, ele acordou, ele precisa comer. Então, a partir do momento que ele come aquela gordura da caixa de gordura, ele tira o alimento da larva e da barata. A barata vai embora e a larva também. Porque não tem mais comida para eles, não sobrou nada para eles. Quer dizer, é uma cadeia ecológica. Exatamente. Ali, né? Ele tomou... essa degradação... para ele aquela área, pronto. Isso, essa degradação que seria natural... É muito natural. É mais acelerada, em função da quantidade de bactérias que se tem no produto. E aonde que a gente acha um produto desse? Aqui na Norclean. Vocês vendem para o varejo também? Assim, é pouco difundido ainda. Algumas empresas já compram, a Águia é uma que compra, Ponta Grossa tem mais outra, no interior tem um Curtume comprando. O pessoal pensa assim, é muito caro. Sempre cai no preço, é muito caro. E o nosso produto não é tão caro assim. Mas veja bem que coisa interessante. Eu convido você a passar ali na Roxinol, do Pátio Catedral em direção a Apucarana, vamos pensar, pela linha do trem, pelo lado de cada linha do trem, pela Roxinol. Você vai andar 2 ou 3 quarteirões e você vai olhar a rede elétrica. Tá puro fungo. Tem fungo na rede elétrica. Todos estão convidados. Eu passo ali de bicicleta. Parece um monte de algas. Isso, ela vai desenvolvendo. Parece que está cheio de algas. O que é isso? Aquilo é doença. O que é isso? Isso é carga orgânica que veio de alguma empresa na redondeza, que se acumula na rede elétrica e se desenvolve. Então, o controle tem que ser feito lá dentro da empresa, para evitar que aquilo ali aconteça. Não falando nomes de empresas, porque também é fácil criticar, mas a gente quer apresentar soluções. Tem uma grande empresa no Paraná, que tem mais de 6 mil funcionários, né? Tradicional, está na mídia todos os dias e tem o mesmo problema, inclusive de cheiro das lagoas. E aí? Aí vai cair naquilo que nós falamos no início, fiscalização. Ele faz, mas faz mal feito. Ele não faz adequadamente. A bactéria contribuiria muito nesse sentido. O produto é muito eficiente, mas falta estímulo, falta massagear o ego dessa turma. Quem é ambientalista, como eu sou, eu fico arrepiado. E o nosso câmera ali estava dizendo agora no intervalo, ele também fica arrepiado. Quem é ambientalista, eu não consigo sair numa rodovia para fazer uma viagem e ver o carro da frente jogar um copo de cafezinho na rodovia. A vontade é parar, juntar e levar lá para ele, não, leva isso para casa e põe no lixo. Eu vivo assim a minha vida. Quando se fala em poluição, em meio ambiente, em sustentabilidade, eu moro no 12º andar no centro de Arapongas, e 4 da manhã passa um carro com o som a todo volume, isso é poluição, a minha sadia qualidade de vida deixou de ser sadia, por causa do som. Cadê a fiscalização? A gente vive hoje poluição de todos os sentidos, né? Visual, auditivo, olfato, que a gente está falando. Arapongas vem cada aroma no fim de tarde, sei lá eu de onde, né? E realmente isso tudo é uma agressão, né? Porque acho que a liberdade vem até onde começa a do outro, né? Isso. Agora, por que será que as pessoas estão tão assim imediatistas, tão
sabe, fechadas no seu próprio umbigo, vamos dizer assim, porque jogar um copinho de café pela janela... Uma latinha de refrigerante. Uma latinha de refrigerante é deixar o problema para o outro. Não é resolver o problema. O problema continua, mas ele lavou a mão dele e passou para o outro. Só que a longo prazo, o problema vai voltar para essa mesma pessoa. Né? Então, é até a ignorância. O problema é tão sério, nós vamos sempre cair nas duas palavrinhas. Cultura atropelada pelo costume, que não deixa a educação acontecer. É educação. A pessoa que tem educação não faz isso. E o contrário de educação é ignorância, não é? Ignorância. Que é uma palavra pesada, mas eu acho que é por aí a coisa. Né? Mas olha, nós vamos culminar naquilo que eu falei do licenciamento pelo município. O município vai ter sempre o interesse local, a professora Beth me ensinou, nunca mais vou esquecer, né? O município vai cuidar do seu interesse. Então, quando esse carro passar às 4 da manhã com o som a todo volume, alguém vai lá e vai dizer, não, você não deve fazer isso. Você está perturbando aqueles que estão dormindo. E tudo aquilo que a gente aprende no berço fica, né? Porque se torna um hábito, não é verdade? O Lu está ali concordando comigo, né, Lu? Porque se torna um hábito, como isso tudo é hábito, costume, né? É costume. A minha filha é uma que fala, mãe, eu venho de uma época onde o chuveiro tinha que esquentar. É verdade. Então a gente ligava o chuveiro e tinha que esperar cair água até ele esquentar. E eu já esqueço disso, que o chuveiro não é mais assim, né? Então, às vezes, eu deixo lá esquentando antes de entrar no banho. Minha filha vem brava comigo e fala, mãe, não vai ter água para os meus netos. Eu falo, ai, filha, para os teus netos, ela fala, né, que é os filhos dela. Eu falo, filha, você está certa. Então, são realmente hábitos que a gente tem que se policiar, né? Criar os bons hábitos. Mas eu tenho fé que essa ação aí regional, né, ainda mais aí com o empenho de todos vocês, seu Sérgio, que legal, que bonito esse trabalho de vocês. Meus parabéns, que isso vai dar muito fruto. Você comentou de o que poderia se fazer dentro de casa para melhorar isso. São Paulo deu um monte de exemplos e eu, assistindo o jornal à noite, eu começava a rir, né? Por que agora estão fazendo isso? Por exemplo, você vai lavar roupa lá, a máquina joga água fora, põe água limpa, joga água fora. Por que essa água não pode ir para o vaso sanitário? O Brasil joga água potável no sanitário. Por que a água do banho, que você gasta lá uma média de 130, 150 litros de água para tomar um banho, por que essa água não pode ser captada e jogada no vaso sanitário? Cada vez que a gente dá descarga no vaso sanitário, desce lá entre 13 e 20 litros de água fora. Então, isso são coisas que nós podemos fazer. Por que aquela aguinha que eu usei para lavar a louça não pode ir para o vaso sanitário? O vaso sanitário teria que ser realmente o cano de saída, mas depois de juntar todas essas fontes geradoras de água. E nós fizemos tudo ao contrário. Né? A gente joga água limpa no vaso sanitário. Isso. Água potável. Se você botar um copo dentro do vaso, você pode tomar água, é potável, é a mesma que sai na torneira. Isso está errado. Na própria água de lavar o prato lá, poderia ter duas torneiras, uma para tomar água e outra para lavar o prato. É assim no Japão. Na França, você vai na França, se você quiser alugar um imóvel lá para passar uma temporada, primeira coisa que o corretor vai te perguntar, você quer com chuveiro ou sem? Não é por isso que o francês faz o melhor perfume do mundo, mas também por isso. Eles não têm o hábito de tomar banho todo dia, porque não tem água. Então, nós temos água sobrando. E assim também, em outros países, não tem nem cesto de lixo para descarte do papel higiênico no banheiro, né? Aqui no Brasil, o pessoal alega que as nossas estações de tratamento de esgoto não estão preparadas, porque o papel tiraria a DBO e a DQO da água, que seria aquele oxigênio que o peixinho precisa para respirar, que a plantinha precisa para se desenvolver. Pois então que se construam estações para tratar o esgoto adequadamente com o papel lá. É muito mais barato se fazer isso do que você visitar um lixão, que aqui em São Paulo tem na beira da rodovia, na região de São José do Rio Preto, cheio de urubu, com um saquinho plástico de tudo que é tamanho. Você nem muito longe. A gente que pedala aqui tem aqui, ó. Então. Entre Arapongas e Sabáudia. A gente vê tudo ali a céu aberto, então. gente. O que é aquilo? Agora, nós já mostramos aqui também no programa o quanto com edificações simples dá também nas casas para captar a água da chuva, né, seu Sérgio? Sim. Fazer com que ela caia ali numa caixa, dessa caixa ela seja, então, bombeada de volta
de repente, para um espelho d'água, para uma cachoeirinha, ou até para o vaso sanitário, né? Existem empresas hoje, tem uma empresa no Rio Grande do Sul que fabrica a cisterna vertical. Não é mais uma caixa enterrada. Ela fica na lateral, na parede. Ela é um elemento de decoração, inclusive. Eles desenharam de tal forma que aquilo não chama atenção como sendo uma caixa de água de chuva. A gente vê muitas até esculturais, às vezes em shopping, né? Em edifício, a gente não sabe que aquilo é caixa d'água, é uma cisterna. Então, a água de chuva, meu Deus do céu, por que não aproveitar? Se você falar assim, ó, daqui para frente, em Arapongas, toda obra nova vai ter que ter captação de água de chuva. Ah, mas aí a Sanepar vai quebrar. Não vai quebrar. Ela vai ter muito trabalho ainda com outras coisas. Muito. Não tem como dimensionar isso aí agora. Nós precisamos dar a largada. Vamos utilizar água de chuva. Chácaras na redondeza, fazendas, quem tem sítio de lazer, por que não pegar água de chuva para botar na piscina, para lavar o piso, para lavar a louça? Até para aguar uma planta, né? Não é mesma? Para aguar a planta. Eu me criei tomando banho de chuva, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul, vamos tomar banho de chuva, está chovendo. Por que não fazer isso? Não é que falta interesse político. Eu não gosto nem de falar de política. É o costume. É o que eu falei lá no início, é a cultura. Nós vivemos assim, nós somos atropelados pelo sistema. Alguém um dia vai ter que começar isso, essa mudança, vamos dizer assim, né? Existe o controle da pesca lá no Pantanal. Ah, não pode tirar o peixinho em tal época do ano, que está desovando. Façamos isso com a água, com a árvore. Do mesmo jeito que vai acabar esse peixinho, vai acabar a água. Exatamente. Né? Seu Sérgio, quanta coisa acho que a gente aprendeu hoje, sabe, com relação a isso. Acho que nos despertou ainda mais para esse tipo de preocupação ambiental. Espero que os empresários que estejam nos assistindo tenham podido ter mais informações para ver o quanto isso é acessível, o quanto isso é importante de ser cuidado. E a gente tem muito mais sobre esse assunto, só que o programa está pouco para isso, né? Então nós vamos voltar semana que vem com muito mais informações a respeito, então, deste assunto, sobre como a gente poder evitar os impactos ambientais, fazer os tratamentos disso, sobre esses banhos químicos da Norclean, no próximo Caso Ideal. Espero vocês e até semana que vem. Até mais. E obrigada, seu Sérgio, por hoje. Eu que agradeço e a gente está à disposição. Quando precisar, é só chamar.